Olá, eu sou Dairel Andrade, estamos aqui na 4ª temporada do SOBEDcast e hoje vamos ter a ilustre presença aqui da doutora Ana Luísa Werneck da Silva, que é endoscopista do Serviço de Extensão a Atendimento de Pacientes HIV/AIDS da Faculdade de Medicina da USP e é pós-doutorada em Departamento de Patologia também na Faculdade de Medicina da USP. Um assunto extremamente importante, tanto para o jovem endoscopista quanto já para o endoscopista graduado, que é a segurança do procedimento, a segurança na endoscopia. E nós vamos falar hoje aqui qual que é o risco das infecções relacionadas à endoscopia digestiva, né? Doutora Ana Luísa, um prazer tê-la aqui no SOBEDcast. E a principal dúvida, acho que surge, uma dúvida muito inicial, é qual que é esse risco, né? Esse risco é muito frequente, qual que é a frequência disso e as infecções que são frequentemente transmitidas aí no ato endoscópico, né, digestivo. Muito se tem preocupação em relação à transmissão endoscópica de infecções, que na verdade é um aparelho que não é bem manipulado na sua limpeza, que pode levar, de alguma forma, a infecção para o paciente. Isso é a grande preocupação nossa no mundo da endoscopia, não é? Acho que melhorou muito, já estamos numa fase muito melhor, porque se conhece mais e já temos mais recursos de limpeza de aparelho, desinfecção e tudo, então estamos indo para um bom caminho. E dentre as infecções, né, via aérea superior, infecções locais, né, causadas por procedimento endoscópico, infecções geniturinárias, existe uma frequência maior, né? O que a gente observa normalmente na prática, apesar de ser muito pequeno esse risco de infecção, né? A gente sabe, por exemplo, que o risco de uma infecção dessa, na maioria dos serviços, é menor do que 0,5%. Né, com procedimentos habituais endoscópicos, né, os procedimentos de endoscopia e colonoscopia da prática diária do endoscopista. E existe assim umas 2 ou 3 infecções mais frequentes que a gente consegue perceber. Em relação ao trato digestivo, em geral são as bactérias gram-negativas e aeróbicas e até anaeróbicos. Eu acho que a questão é o grande vilão, quem que leva essas bactérias para lá. Eu acho que é a nossa grande preocupação, porque isso nós podemos diminuir esse risco com uma simples limpeza, né, do aparelho e desinfecção, obviamente, né? Falando em aparelho, a senhora colocou muito bem, falando em aparelho, assim, existe uma diferenciação que a gente tem que ter, pelo menos em preocupação com endoscópicos usados, os gastroscópios habituais e, por exemplo, o duodenoscópio? Existe alguma relação aí de infecção maior com um determinado tipo de aparelho? Existe sim. A grande preocupação, primeiro, que os canais dos endoscópios eles são canais finos. Então, a presença de resíduo ela é muito importante. Nós temos que evitar que fiquem resíduos dentro do canal. E, para isso, nós temos que, primeira coisa que nós temos que fazer, terminar o exame, aspirar imediatamente e lavar o aparelho, para que não fique resíduo. Porque esse resíduo é que vai gerar o biofilme, e esse sim que será a fonte do aparelho. Obviamente que quanto mais fino o canal, é mais difícil da gente limpar. E dependendo da configuração do aparelho, também mais fácil ficarem resíduos que vão formar biofilmes e que nós temos dificuldade de atingir com a escova do aparelho com a lavagem. Então, de fato, dependendo do aparelho, existe maior risco de ficar biofilme e, com isso, de fazer infecção, sim. Isso então explicaria aí a preocupação maior com os duodenoscópios, né, com as pontas dos duodenoscópios, inclusive a engenharia médica trabalhando aí para colocar pontas descartáveis justamente por causa desse problema aí dos biofilmes. Esse é um fato muito importante, quer dizer, então não basta só a gente fazer a desinfecção de alto nível, né, por imersão nos aparelhos. Se tiver com biofilme, nós não vamos estar fazendo uma limpeza adequada. É fundamental, então, que haja fricção, a passagem de escovas, né, a lavagem manual bem feita, para que aquela substância química que nós estamos fazendo, a imersão do aparelho, ela consiga agir perfeitamente e fazer essa desinfecção. Muito bom.
Bom, um tema que ele é palpitante atualmente, né, é sobre endocardite infecciosa. Talvez seja a infecção que a gente mais teme, né, diante de um paciente que vai fazer um procedimento endoscópico, porque na maioria das vezes é uma infecção grave quando acontece, mas a gente sabe que ela é muito rara, né, em procedimentos endoscópicos, chegando aí estudos mostrarem um a cada 140 mil procedimentos, né, uma endocardite para cada 140 mil. Recentemente houveram aí posicionamentos das duas, talvez, maiores entidades de cardiologia, a Associação Americana de Cardiologia e a Sociedade Europeia, e elas foram um pouquinho controversas aí em dar ou não antibiótico profilaxia nos procedimentos endoscópicos. A Sociedade Americana, ela coloca que a gente não deveria fazer antibiótico profilaxia nos pacientes que vão fazer endoscopia, pensando em ter uma prevenção na endocardite infecciosa. Já a Sociedade Europeia fala que não é bem assim. Existe uma dúvida, principalmente nos pacientes de alto risco. O que a senhora pode colocar para a gente a respeito disso? Eu acho que assim, muito se fala hoje em dia, existe uma preocupação em relação à resistência aos antibióticos, microbiana aos antibióticos. Então, essas questões, antigamente nós não nos incomodávamos, fazíamos antibiótico profilaxia com mais tranquilidade, com mais facilidade nos procedimentos em geral, principalmente procedimentos terapêuticos. Mas agora com essa questão, não só das resistências aos antibióticos, como também a presença de infecção por Clostridium, consequências do uso, né, do antibiótico, eles têm cada vez tentado restringir mais a antibiótico profilaxia, no sentido de poupar mesmo a resistência aos antibióticos, né? Então, eu acho que é por isso que tem se discutido muito, e acredito que o cardiologista ele tem uma visão diferente do endoscopista, com certeza, né? Então, nós temos critérios dentro da endoscopia que, de fato, exigem que se faça uma antibiótico profilaxia. Então, por exemplo, e também tem uma outra questão que nós cada vez fazemos mais procedimentos terapêuticos. Então, isso é uma questão que pode gerar uma quebra da barreira mucosa, uma translocação bacteriana, bacteremia. E se nós estivermos frente a um paciente com uma imunodepressão, principalmente os pacientes que têm neutropenia, que são os pacientes submetidos à quimioterapia, que vão ter menos defesas, a maioria das infecções que são bacterianas, não é? Então, isso é uma grande preocupação. Então, em termos de critérios definidos pela SGE, principalmente são os critérios em relação aos duodenoscópios, né, as colônias pancreato retrógradas, que geralmente são procedimentos terapêuticos, basicamente, hoje em dia, e os duodenoscópios tiveram algumas histórias de surtos de infecções, inicialmente Escherichia coli e depois pseudomonas resistentes, e por isso foi se verificar que a ponta do aparelho, principalmente aquela parte do levantador, era um local muito difícil da limpeza, acumulava muito biofilme. O FDA, então, recomendou que se mudasse a configuração da ponta do duodenoscópio, que agora é uma ponta vazada, e ainda existe um cap que é colocado e posteriormente descartado, exatamente para a gente evitar levar infecção para esses pacientes. Entretanto, se o paciente tem uma obstrução de via biliar, que é prevista que não vai ser totalmente resolvida, por exemplo, um paciente que tem um tumor, um paciente que tenha uma colangite esclerosante, são situações em que você já prevê que provavelmente você não vai fazer uma drenagem completa. Então, esses pacientes devem ser submetidos a antibiótico profilaxia. Por exemplo, também que eles sugerem procedimentos mais invasivos, colocação de stent, num paciente que tenha imunodepressão, deve ser feito antibiótico profilaxia. Os pacientes cirróticos, com Sim. sangramento. Então, isso em relação ao terapêutico, Sim. né? Os cirróticos, por exemplo, é uma outra situação que eles são, principalmente cirróticos do tipo Child de C, são pacientes bastante imunodeprimidos. Então, o paciente cirrótico que entra com hemorragia, com quadro de hemorragia digestiva,
principalmente se tiver ascite. Esses pacientes têm também indicação de serem submetidos à profilaxia antibiótica. E tirando a CPRE, algum outro procedimento que o endoscopista tem que ficar mais atento, né? A senhora falou alguns, assim, a drenagem de pâncreas, essas drenagens de cistos, já foi falado na gastrostomia. Então, esses são procedimentos que a gente tem que ficar um pouco mais atento, talvez por causa desse contato, né? Interessante notar que a própria flora bacteriana do indivíduo é que muitas vezes leva a essas infecções, os pacientes colonizados. E aí, uma preocupação que existe, muitas vezes, com um paciente que ficou internado muito tempo, então que ele faz um procedimento pós uma internação prolongada, justamente por causa dessa colonização com bactérias que não é o habitual do domicílio desse paciente. O paciente que vem do domicílio para fazer um procedimento endoscópico que volta e que goza de plena saúde, a chance de uma infecção é baixíssima, né? Desde que seguido todo o protocolo aí de desinfecção que é feito habitualmente. E pensando nesse protocolo, uma dúvida que a gente sempre tem é o seguinte: a maioria das substâncias do mercado, elas conseguem realmente inativar ou matar, né, bactérias, vírus. Vou pegar agora uma área que a senhora tem um conhecimento total, que é o HIV, né? Como é que é essa transmissão dos vírus? O vírus da hepatite B, C e o HIV, existem relatos? Como é que é isso? Então, exatamente. O melhor desinfetante do mundo não vai poder atuar se você tiver biofilme dentro do canal. Então, dentro do processo de desinfecção, o fundamental é lavar o canal, passar bastante escova, fazer uma fricção necessária, secar o aparelho para depois colocar em contato com o desinfetante e fazer desinfecção. Então, uma vez que tem o biofilme ele vai formando uma matriz, vão se juntando uma comunidade de bactérias e elas se escondem embaixo da matriz. Quando elas crescem, elas se rompem e levam outras bactérias. Muitas vezes, a simples passagem da pinça para a gente fazer uma biópsia, se tiver um biofilme lá dentro, a pinça leva. E esses biofilmes, eles são resistentes à ação do desinfetante. Por isso que eles se juntam, uma comunidade. Então, essa é fundamental. Não adianta você ter um ótimo desinfetante se você não fizer uma lavagem prévia, uma limpeza do aparelho prévia. Então, considerando que os endoscópios são aparelhos semicríticos, porque eles não entram em ambiente estéril, mas eles entram em contato com mucosa íntegra, então eles são submetidos à desinfecção de alto nível, que é o contato com os desinfetantes. Então, realmente tem valores decrescentes da ação do desinfetante. Por exemplo, sobre os príons, em geral, o desinfetante não tem ação, e a maioria dos esporos bacterianos também. Mas o nosso dia a dia são as bactérias vegetativas e eles têm uma ação total. Os vírus também têm uma ação muito boa. Então, por exemplo, em relação ao que você me perguntou do vírus, o vírus morre, né, rapidamente após o desinfetante e não existe nenhum caso comprovado de transmissão de HIV pelo aparelho, pelo endoscópio. Ótimo, ótimo. Essa é uma preocupação que a gente sempre tem, que é a transmissão dessas infecções, né, apesar de ser muito baixo, quando seguido todo o protocolo, do aparelho para o paciente. E aí nós vimos durante a pandemia, né, do Covid, a preocupação com quem estava fazendo o exame, né? Nós presenciamos aí a morte de endoscopistas pelo mundo todo, decorrente aí de inalação do aerosol causado por endoscopias, principalmente do trato digestivo alto. E medidas foram tomadas, né? O que a senhora recomendaria aí para a gente em tempos habituais, sem pandemia, né? Porque a gente percebe que parece que essas medidas começaram a ser esquecidas, né? Por determinados serviços e tal. Então, o que a senhora recomendaria para se manter um mínimo de proteção também para evitar a transmissão de infecções do endoscopista para o paciente e do paciente para o endoscopista, né? Quando não se considera o aparelho aí como o veículo para essas infecções?
Exatamente. Então, a transmissão com o aparelho é considerada a transmissão endoscópica, mas tem a transmissão não endoscópica, que é exatamente essa que você está falando, né? Então, a transmissão não endoscópica, ela pode ser relacionada a você fazer uma medicação, por exemplo, contaminada. Alguns casos de Propofol já tiveram alguns problemas. Então, tem todo o cuidado de Propofol, você não deixar fora e tudo, para não deixar contaminar nenhuma medicação, que normalmente isso é feito com tranquilidade. Não vamos... E o resto da contaminação não endoscópica, ela está relacionada ao uso de equipamentos protetores individuais, porque você tem risco de infecção com contato com secreção nos olhos, na boca, na pele, se não tiver íntegra, agulha, que pode, por acaso, bater em você, entrar. E então, nós tivemos isso muito bem feito na época do Covid. E a gente tem percebido que a gente, de fato, está afrouxando um pouco as medidas. Dentre elas, o óculos é o menos utilizado. E a gente sabe que pode ter conjuntivite, tem casos de tuberculose ocular por contato, principalmente em broncoscopia, né? Se, às vezes, pacientes com tuberculose. Então, nós não podemos deixar de lado essas medidas. Eu andei lendo uns artigos interessantes, artigos mais antigos, que colocam a transmissão do H. pylori como uma possível doença ocupacional entre os endoscopistas. De fato, o profissional que tem contato direto com o paciente, ele parece ter mais incidência de H. pylori. Tem trabalhos que mostram que dentistas têm mais incidência de H. pylori, mas o que eles viram é que os endoscopistas, a incidência entre endoscopistas ela é grande e ela aumenta conforme o tempo que o endoscopista tem, né, de formação em contato com coisa. Por quê? A carga do H. pylori no suco gástrico ela é mais alta do que na saliva, por exemplo, e faz sentido, porque é o meio ambiente do H. pylori. Então, o contato com o suco gástrico facilitaria a transmissão do H. pylori para nós. Então, o equipamento protetor individual pode e deve evitar isso, e de fato evita. Então, a gente não pode abrir mão do equipamento de proteção individual, porque não fizemos isso no Covid e todo mundo sobreviveu, né? Então, vamos continuar fazendo. Isso. Há uma dúvida agora que é recente, né? Uma coisa nova para a gente, nós estamos começando a ver aí um número crescente de infecção por Mpox, né? E parece que nós estamos preparados, né? Porque como nós enfrentamos aí a pandemia pelo Covid, então parece que as medidas serão muito próximas, ou até, eu não vou falar menores, mas serão muito próximas de proteção, que deveriam sempre ser, né? Qual que é a opinião da senhora em relação a isso? Há alguma coisa além do que a gente faz habitualmente, que é capote, luva, né? A máscara, o óculos, há alguma recomendação diferente por enquanto ou não? Olha, eu não tenho experiência com isso, mas eu acredito que não. Eu acho que essas medidas elas são suficientes para a gente evitar a grande maioria das infecções. E por ser vírus, que em geral são sensíveis ao desinfetante. Mas eu não tenho, de fato, experiência para te dar essa informação assim. Uma coisa que eu queria lembrar aqui, quando a senhora fala da paramentação, muito importante, é que nós vimos durante um período endoscopistas se contaminando com Covid, mesmo estando paramentados, né? E aí eu gostaria de lembrar que o momento dessa infecção foi muitas vezes na desparamentação, né? Então havia uma preocupação em colocar o paramento, em fazer o procedimento todo paramentado, mas havia um relaxamento e até às vezes um desconhecimento de como se desparamentar, né? E se tratando de um vírus, então, e altamente contagioso, muitos dos endoscopistas se contaminaram aí nessa fase. Então, o ato de você terminar o exame, ele termina quando o paramento já está completamente retirado, né, o paciente seguro, já saiu do seu ambiente, seja da unidade de endoscopia, aí sim é que o ato termina. É importante lembrar isso, a endoscopia começa muito antes de você passar o aparelho e ela termina muito depois de você tirar o aparelho, né? A segurança tanto sua quanto do paciente, quanto da equipe, ela exige essa atenção. Bom, eu acho que um tema extremamente importante.
que nós abordamos aqui nesse Sobedcast. Gostaria de agradecer muito a participação da senhora. São informações extremamente relevantes, tanto para os serviços que já funcionam, como para os novos serviços que estão sendo montados, os novos endoscopistas, né? Porque antes da gente fazer um bom exame, nós temos que ter segurança nesse exame. Então, isso é fundamental. Muito obrigado, doutora. Exatamente. Eu que te agradeço. Muito obrigada.